Cai a noite e a nossa vontade de doce não acaba nunca. Eu diria que o Brasil, em sua riqueza, em sua criatividade e diversidade gastronômica, tem um verdadeiro tesouro quando o assunto são os doces. Na minha visão, a doçaria brasileira não só existe, como também tem uma personalidade bastante forte, eu acho, de um nível de sofisticação absurdo. E traz retratos da nossa história, claro. Vamos deixar a noite salpicada de açúcar com as informações docinhas trazidas por essa pesquisadora e artesã de doces que é a Adriana Lira. Obrigado por ter vindo. Super obrigada pelo convite e pelo espaço dado à doçaria brasileira. O meu fascínio por doce é muito grande, Adriana, você pode ter certeza. Agora, pela doçaria brasileira, mais ainda, porque eu não conheço de fato nada mais sofisticado do que a doçaria brasileira. Honestamente. E você, claro, percorreu o Brasil em busca da origem, como pesquisadora, da origem dos nossos doces. Minha pergunta é simplinha. O que te inspirou a botar o pé na estrada? Eu era executiva. E era uma vida muito bacana, mas eu tinha uma paixão muito grande pela doçaria e uma paixão de infância. Tá. Eu, assim como grande parte dos brasileiros, tive uma avó muito prendada. Quituteira, boleira, doceira. Eu tive avó, tive bisavós. Bem-vindo ao clube. Então, não é? A maioria de nós, na verdade, né? Sem dúvida. O que acontece? A minha avó tinha uma alegria em cozinhar, uma alegria em fazer aquilo com muito prazer, e aquilo me fez enquanto pessoa, né? Essas referências afetivas, essas referências antigas, estar com ela, sovando massa, usando carretilha para cortar massa, isso fazia parte do meu dia a dia. Bom, eu queria trabalhar com isso. Trabalhar confeitaria é muito bacana, é muito glamouroso, tem todo Até a página 2. É muito complexa. Isso, exatamente. Eu poderia ter enveredado por outro caminho, ir para a confeitaria tradicional, francesa, italiana, mas a brasileira me chamava muita atenção por causa dessas referências. Decidi que eu queria fazer isso, que eu queria mergulhar nesse universo, mas a primeira dificuldade, não existia referência. Pouco se escreve sobre doçaria brasileira, pouco se conhece sobre doçaria brasileira. A gente tem o Dória, que fala bastante coisa. A gente tem grandes autores que escrevem, mas pontuadamente. As referências históricas são pequenas. Agora, a mestra Cora Coralina, aquela que se dizia muito mais doceira do que poeta... Aqui está. Foi uma grande guia e uma grande mestra. Essa aqui é o máximo. Adoro essa moça. Que capa linda, não? Para mim, verdade. Moça mesmo. Eu fui buscar muita referência histórica em Câmara Cascudo. Olha! Porque muito se falava teoricamente a respeito do doce. Então, essas referências eu fui buscar. Mas faltava o principal, olhar em loco como isso era desenvolvido, como isso era feito, como isso era produzido. Porque na época da colonização, que foi quando surgiu, na verdade, a doçaria brasileira, os doces eram muito, não diria confundidos, mas uma coisa próxima disso, com os portugueses. Até porque a gente realmente sofreu muita influência dos portugueses, como dos indígenas, claro, né? Como dos africanos, nos bolos de tabuleiro, por exemplo. Essa influência veio muito forte. A gente tem muito de doçaria portuguesa no nosso menu, no nosso cardápio, em tudo que a gente fazia, que a gente faz hoje. Mas qual foi a maior contribuição do português? O açúcar mesmo, a cana-de-açúcar. Porque com a cana-de-açúcar, a criatividade do brasileiro aflorou, porque a gente tinha a fruta no pé, mais o açúcar. E aí a gente começou a desenvolver muita coisa rica. Resolvido. Não é? Bom, eu estou falando de... Não vi até... eu estou vendo ali. Porque você trouxe uma versão brasileira do pastelzinho de Belém. E que me parece que se chama pastelinho de Goiás. Isso. Quem inventou isso? Na verdade, eu sou de Goiás, com muita honra e com muito orgulho. Tá, de que cidade? Eu sou de Goiânia, da capital, mas a base da pesquisa é a cidade de Goiás, que é a antiga capital do estado. Né? Exatamente, de onde vem Cora Coralina. Cora Coralina. E muitos tantos outros. Goiás foi colonizado por bandeirantes paulistas, a cidade de Goiás, onde começou tudo. Então, indo para lá, os paulistas levaram também cultura, né? Claro. E muito da referência culinária também, né? Só que na época, naquele momento da colonização, não era possível reproduzir, por exemplo, o pastelzinho de Belém
conforme ele era feito, porque tinha creme de ovos, a validade muito curta, né? Uma massa folhada. Exatamente. Massa folhada é um horror para fazer, meu Deus do céu. Exatamente. Tá ali, o pastelinho de Goiás é esse aqui, né? Aí a criatividade dos goianos fez com que surgisse o pastelinho de Goiás, com Y e com Z. É uma massinha crocante, ela é diferente, doce de leite caseiro. Canela. E a arte do povo goiano. Essa bordinha, ela é toda desenhada à mão, ela é feita à mão. Deus, olha isso aqui. Isso não é um cortador. Vou pegar na mão. Ó. Aqui, Pascoal, tá vendo? A trancinha em volta. É feita à mão. Feita à mão. Lindo, lindo. Bom, após o pastelinho, eu imagino que você deve ter, sei lá, coletado diversos. Falou em câmara cascuda, imagina. Você coletou já de histórias de doçaria no Brasil, os bolos centenários, que são sensacionais. E naquela época, não existia o auxílio, vamos dizer, de um bom forno. Lenha, né? Lenha. Era lenha. Não tinha farinha de trigo. Não tinha fermento. Não tinha fermento. Era feito com araruta, né? Na verdade, se fazia de bastante coisa. Por que não se usava farinha de trigo? Porque a farinha de trigo era a farinha do reino. E a farinha vinda do reino era muito cara, inacessível, né? Daí veio o bolo de tabuleiro? Esse bolo, e sim, os bolos de tabuleiro, onde a gente usa, por exemplo, o arroz, a farinha de arroz, né? A macaxeira, tão própria do Brasil, a mandioca, né? Tão própria do Brasil. Esse bolo, por exemplo... Aipim para nós, cariocas. Isso. Esse é um bolo de mandioca, que a gente chama de mané pelado. Esse é um mané pelado que eu adoro. Cadê a faca para a gente cortar isso? Preciso de uma faca para cortar esse bolo. Mané pelado, fala. Mané pelado, que é um bolo de tabuleiro. Mas de onde vem esse mané pelado? O nome, inclusive. O mané pelado é uma história engraçada, porque diz a lenda que era um agricultor que plantava seu milho e colhia pelado, colhia nu. Essas lendas brasileiras deliciosas que a gente ouve falar, né? A gente não sabe se é verdade, se não é, mas enfim, faz parte da história. Tem nomes, por exemplo, né, como brigadeiro. Bolo Souza Leão. Bolo Souza Leão, que é contraparente meu, inclusive. Então, olha só. Tem o outro além do brigadeiro, tem o pé de moleque. Pé de moleque. De onde vem esse nome, pé de moleque? É a história dos moleques com tabuleiro, né? Na rua. Tá. Passando naquela época, assim como os bolos de tabuleiro também, que eram servidos dessa maneira. Na cidade de Goiás, esse bolo de tabuleiro, na verdade o bolo de arroz, que se fazia também tabuleiro, era um substituto da padaria, uma espécie de padaria delivery, porque os confeiteiros, nas suas madrugadas, passavam carregando os bolos de tabuleiro, entoando uma cantoria, os casarões se abriam, as janelas se abriam, e aí você pegava o seu café da manhã, que era o bolo, sendo coletado na hora. Era uma padaria delivery. E esse bolo de rolo? Pois é, bolo de rolo é tombado, né? O bolo de rolo é uma coisa incrível. Exatamente. Essa é uma forma só diferente de apresentar o bolo de rolo. Porque ele é comprido. Exatamente. E esse é redondinho. Com a nossa flor de coco, que é o nosso carro-chefe. Flor de coco, né? Isso é uma coisa que... Você não falou do brigadeiro, hein? Da história vou falar. A gente tem um brigadeiro aqui sensacional, que é o brigadeiro de milho verde. Seria isso aqui? É isso. Mas ele parece um creme brulee? Isso. É um brigadeirinho de milho verde com bagaço de milho brulee. Coisa boa. Não parece uma canjiquinha, uma pamonhinha? Olha o que é uma produção. Mas por que o nome brigadeiro? Era um brigadeiro, né? De patente. Foi feito para ele, claro. Meu Deus do céu, por que eu gosto de doce, gente? Desse porque jeito. É bom, porque adoça a vida, porque é poesia, porque tem história. Não, mas eu gosto muito. Você não faz ideia de como eu gosto de doce. Opa! Bolo sem glúten. Né? Daquela época, sem glúten. Com glúten, sem glúten. De qualquer jeito. Como tá bom isso aqui. Não é bom? Meu Deus do céu. E coco junto, né? E coco junto. Eu acho que o coco é uma coisa muito versátil. E na cozinha brasileira, ele é usado de tudo quanto é jeito. Muito. De muitas maneiras. O que você pode falar para as formiguinhas de plantão em relação ao coco no doce? O coco é muito próprio da doçaria brasileira, né? Traz beleza, traz sabor e muito do que a gente faz na doçaria provém dessa matéria-prima.
Lá na cidade de Goiás tem uma senhorinha que ainda é viva, a dona Alice Velasco. É bom dar nome às pessoas, né? Claro. Porque a gente tem tantos anônimos fazendo essa riqueza toda e a gente não nomeia. A dona Alice Velasco está na cidade de Goiás, está viva e ela criou na década de 50 um doce que servia a presidentes, servia a JK, por exemplo, as mesas do palácio. Ela criou a flor de coco. O que é a flor de coco? É uma fita de coco, é uma cocada, na verdade, moldada em forma de rosa. Ai, coisa linda. Como está em cima do bolo de rolo. Como está em cima do bolo de rolo, essa, na verdade, é uma flor de coco, uma fita de coco cozida na polpa da goiaba. Por isso, ela está vermelhinha. Quando eu digo que é sofisticada, que é elegante, doçaria brasileira, ninguém acredita. Tinha umas coisas antigas que minha avó falava, me lembro? Na fazenda tinha muito esse tipo de coisa. Não, ela não pode agora porque ela está menstruada, porque a lua, não sei o quê. Exatamente. Não pode nada. Não pode comer bolo quente. Não pode. Né? Que faz mal. Faz mal. Enfim. Agora, você falou das frutas. As frutas estavam lá e tal, era só. E os doces de fruta? Estou vendo ali o figo, estou vendo aqui o limãozinho, doce de mamão, verde. Ai, que coisa na minha vida. Não é isso. incrível? Quando eu comecei a pesquisar a doçaria brasileira, tinha uma coisa que eu queria muito fazer, que era tirá-la dessa história um pouco marginal. A doçaria brasileira, geralmente quem se lembra dela, se lembra daqueles tachos muito grandes com aquelas compotas de muito doce. E a beleza dela ficava um pouco escondida. Então, uma das premissas do meu trabalho era colocá-la de maneira um pouco mais sofisticada, trabalhando estética de forma que um doce como esse de fruta possa estar em qualquer casamento, em qualquer grande festa. Esse foi o primeiro trabalho. E o segundo foi um pouco de redução de açúcar. Eu tive que fazer um trabalho muito forte na redução de açúcar, porque era muito doce. Claro. Se usava muito açúcar naquela época, até porque era um método de conservação também. Na época você não tinha geladeira, você conservava ou na banha quando era salgado. E no açúcar quando era doce. Exatamente. O doce faz parte, a fruta faz parte do nosso país tropical. Claro. Né? Agora, olha que riqueza, o que um mamão verde consegue fazer. Aqui está. Esse mamão verde aqui que você está vendo. Essa é uma fita de mamão. Eu adoro. Enrolada. Adoro isso aqui. O processo que a gente trabalha é o processo de antigamente, que é fazer os rolinhos, pegar uma linha, costurar, fazer cordões e colocar esses cordões no tacho. E comer. E comer. Esse é na calda de anis com cravo. Muito bom. E aquele figo ali? Figo recheado com castanhas brasileiras, castanha de caju, castanha do Pará e castanha do Cerrado brasileiro, que é a castanha de Bauru. Com mel de laranjeira e pimenta do reino. Tá bom, muito obrigado. Gente, que coisa boa. Não é bom? Não representa muito bem? Limão galego com doce de leite? Então, o limão galego é o doce que representa mais fortemente a doçaria goiana. Mas, nas minhas pesquisas, eu descobri uma coisa incrível. O quê? Naquele livrinho ali, tem uma receita de 1788. É o primeiro livro editado de doçaria portuguesa do mundo. Primeiro livro. E... O primeiro livro de doçaria portuguesa. 1788. 1788. Exatamente. E tem uma receita lá, olha que nome mais bonitinho. Receita de limões de conserva que hão de ser galegos. Muito fofo, né? Muito fofo. A diferença é que nessa receita, o processo de feitio, de manufatura do limão, do doce de limão, é de 24 dias. Tá. Hoje a gente conseguiu reduzir para 8. Mas são 8 dias para o doce de limão galego ficar pronto. Meu Deus do céu. É muito processual. A doçaria é muito processual, a doçaria brasileira. Olha que lindo no ar que fica. Olha que beleza. Não é lindo? E esse limão é de plantação própria, ele é orgânico. Lá da nossa terra em Goiás. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. É muito bacana, né? Diana, eu queria ficar o resto da noite conversando com você, mas eles estão fazendo tantos sinais ali. Porque eu estourei o tempo, eu gosto. Então eu estourei tudo. Marca história, a placa, olha aí. Eu não suporto isso. Que bom, muito obrigada. Obrigado, querida. Você volta mais vezes para a gente falar de doce? Claro, claro. Com todo prazer. Muito obrigada. Você tem sotaquezinho goiano, coisa com muito orgulho. Forte, forte. Adriana Lira, grande pesquisadora da doçaria brasileira, que eu vou dizer, a doçaria brasileira é, na minha visão, a mais sofisticada do planeta. De acordo. Ponto final. Obrigado, amor meu. Super obrigada.